Bem-aventurados! Olha quanta coisa que Jesus falou, que a gente tem que ser feliz. Ó, feliz os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que sofrem injustiças, e quando tem oportunidade ele age com misericórdia. Felizes são esses. Davi converteu as dores dele para o crescimento. Saul converteu as dores dele para a destruição. São os dois caminhos que eu falei. Eu posso me ver como um feliz, como um bem-aventurado, ou como um azarado, um derrotado, um que ninguém gosta de mim, que minha vida é um fracasso, que tudo na minha vida dá errado, nada dá certo. Então vamos responder com a fé. Graças a Deus, pessoal. Deixa eu ler para vocês. Aqui vamos começar com Mateus 5, a partir do versículo 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Preste atenção, pessoal. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Veja, se nós falarmos aqui um por um, olha só, quantas situações que aparecem nas nossas vidas e parece que não faz sentido. Olha só, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Uma pessoa que reconhece que ela é pobre de espírito, pessoal, é aquela pessoa que está sedenta, né? Está sedenta por algo. Ela está aflita, ela está angustiada, ela depende, ela tá querendo algo para preencher aquele espírito. Ela está pobre de espírito, ela está frágil. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram. Como assim? Eu vou ficar feliz porque eu choro? Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos. Quem são os mansos? São os resilientes. E a gente prova a nossa resiliência no tempo ruim. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Eles vão ter resiliência, eles vão ter resistência para conquistar. Eles não vão desistir no meio do caminho, eles não vão parar no meio da caminhada. Porque os mansos, os resilientes, os de domínio próprio, eles vão até o final das coisas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Aqueles que estão buscando pela palavra de Deus, estão buscando a Deus. Eu quero o Senhor, meu Pai, eu não quero esse mundo bagunçado, perdido. Eu tenho fome e sede. O Senhor falou, quem tem sede, venha. Quem está angustiado, aflito, sedento, venha até mim, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que podem em determinado momento maltratar, dar uma resposta ruim diante de uma situação, mas ele decide o quê?
pagar o mal com o bem, ele foi misericordioso, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração. Como é difícil nos nossos dias nós mantermos um coração limpo, pessoal. Olha a profundidade desse ensinamento de Jesus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Se nós queremos ver a Deus, o nosso coração tem que estar cheio dele. Então, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Hoje em dia, o que mais as pessoas têm feito é entrar em guerras. Então, bem-aventurados os que buscam a paz, que não busca estar certo numa discussão, que não busca dar o troco na pessoa, que não busca responder o mal, pagar o mal com o mal, mas ele busca a pacificação, ele trabalha pela paz. É a verdadeira paz, não é aquela paz que a pessoa quer distância, quer isolamento. Eu quero paz, então eu vou ficar aqui isolado no meu canto, eu vou ficar aqui, eu vou ignorar essa pessoa, eu vou ficar longe dessa pessoa, porque eu quero paz. Não, isso daí é a pessoa mais doente e em guerra que ela pode ser. Mas aquele que de verdade, ele trabalha pela paz, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Mas por que perseguição? O que ele fez de errado? Mas ele é feliz porque ele sofre perseguição por causa da justiça, por causa daquilo que ele sabe que é certo, ele acredita que é o certo. Ele busca agradar a Deus, ele busca fazer a vontade de Deus, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem. Então, feliz eu sou quando eu for injuriado, quando eu for perseguido, quando mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Olha que mundo de injustiça que nós vivemos, pessoal. E a palavra está falando, Jesus falou, que esse é o lugar certo de se estar. O lugar do injustiçado, o lugar do injuriado, o lugar do caluniado. Porque aí eu tenho um defensor violento, né? Que é Deus. Exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão, grande é a vossa recompensa nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós, que foram antes de vós. Porque assim aconteceu, nós não somos como diria, né? A última bolacha do pacote. Porque a minha vida, porque o sofrimento, porque a injustiça. Não. Muitos outros passaram por situações e passaram muito pior do que nós. A gente talvez enfrente aí, a pontinha do dedinho só, do que os homens da igreja primitiva, do que os profetas, do que aqueles que acreditaram na verdade, foram submetidos, né, às injustiças, a torturas, a sofrimentos, né? Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, quantas situações que nós vivemos que parece que não faz sentido. Estão mentindo contra mim, Senhor. Estão buscando problemas, acusações contra mim, estão mentindo. Estão inventando, estão me perseguindo. Estão sendo injustos. E eu ainda tenho que devolver com misericórdia, eu ainda tenho que ser um pacificador. Pois é, se eu quero ver a Deus, se eu quero conquistar a terra, se eu quero ser uma pessoa que vive o melhor de Deus, eu tenho. Quantas coisas que
que Davi, por exemplo, que Davi viveu, que não fazia sentido, pessoal. Que não era justo. Quantas coisas que nós já passamos que parecia que não fazia sentido, que não era justo. O próprio José, que homem que viveu tantas injustiças. Mas eles souberam dar as respostas certas. Eles souberam dar as respostas de fé. Porque quando eu dou uma resposta de fé, quando eu dou uma resposta através da fé, eu estou ensinando as minhas emoções como lidar com esses problemas, como lidar com esses conflitos. Porque é a fé que ensina, porque a minha alma ela é emoção. Então, se eu sou guiado pela alma, pelos meus sentimentos, estou chorando, eu estou chorando, eu estou sendo injustiçado, eu estou sendo perseguido, e o Senhor está falando que eu sou feliz? Eu sou feliz por chorar? Eu sou feliz por ser perseguido? E eu ainda tenho que devolver com misericórdia? Eu ainda tenho que buscar estar bem com aquela pessoa, ser um pacificador? Isso não faz sentido não. Pois é, aí que está a diferença. Aí que sai a diferença dos mansos, dos resilientes, dos que têm domínio próprio. Aí que está o ponto. Exatamente isso que a gente sente, essa é a resposta. Espera, isso daí não faz sentido. Exatamente. Por isso que nós não somos... Não, a palavra nos ensina que a gente não é o povo que é destruído, que para no meio do caminho, que vive pelas emoções, que é um Saul da vida, que é pequeno por dentro, que não se enxerga, não. Aí que sai a nossa grandeza, a grandeza que vem do Senhor, a grandeza que vem da fé, que vem da palavra, que tem fome e sede de justiça. Eu quero o Senhor, meu Pai, isso daqui não faz sentido, isso daqui é uma situação injusta, mas eu vou confiar no Senhor, como Jó fez. Ele perdeu tudo, ele foi adorar a Deus. A mulher dele perdeu tudo e falou: abandona, de que vale essa sua fidelidade? Você está aí orando a Deus, você está aí prostrado a Deus, abandona, esquece, Deus abandonou a gente. Isso daí é uma frase que deixou, mas imagina aquela goteira na cabeça dele, né? Aí, Deus abandonou, nossa vida acabou, olha só, não adiantou de nada, perdemos tudo. E ficava lá, atormentando a vida dele, né? Mais um fardo na vida dele era aquela mulher, né? Então, veja que dores, situações, nós sempre teremos, pessoal. Sempre haverá injustiça, sempre haverá uma perseguição, sempre haverá uma tentação que vai testar o nosso caráter. Então as dores, elas são uma consequência aí de se estar vivo. Só que aí a resposta que vai determinar se eu serei um bem-aventurado, porque a gente tem dois caminhos. Eu vivo as situações, os problemas, eles sempre virão. Mas o ponto é como eu lido com elas. Eu posso fazer dois caminhos. Eu posso pegar e me colocar como um bem-aventurado e não como uma vítima. Eu sou um bem-aventurado. Eu sou um feliz. Eu estou no lugar certo. Eu estou no lugar de ser o caluniado, não do caluniador. Do injustiçado e não daquele que comete a injustiça. Do misericordioso e não daquele que é o impiedoso. Daquele que é o pacificador e não daquele que só vive em guerras. Guerras inúteis, guerra contra pessoas, guerras emocionais. Ou eu posso me tornar o amargurado, o azarado, o sem sorte, o que na minha vida nada dá certo,
que ninguém gosta de mim, que na minha vida as coisas nunca caminham. Eu tenho dois caminhos. E a gente escolhe o que fazer. A gente escolhe qual caminho seguir. E qual caminho você escolhe? De se tornar o bem-aventurado ou de se tornar a vítima? A vítima do mundo, a vítima da sociedade, a vítima do diabo, né? Quantas pessoas que vivem desse jeito, né? O diabo tem feito isso, tem feito aquilo, tem lutado contra mim. Nossa, sério? E ele não luta contra os demais, não? O diabo ele é bom num sentido, né? Ele não faz acepção, né? Ele não faz acepção de pessoas. O desejo dele é destruir com todo mundo, né? Então fique em paz. Ele tem a cota com cada um aqui de lançar setas, de lançar tristeza, de lançar dúvida, de ficar fazendo lembrar do passado. E tem gente que às vezes ela fala que ela tem uma memória ruim. Na verdade, infelizmente, a gente tem uma memória muito boa. Você não vê que as pessoas lembram de problemas, lembram de dores, lembram de discussões, lembram de ofensas por anos e anos e anos. Então a gente mostra que a gente tem memória para aquilo que a gente quer. Entendeu? A gente escolhe, pessoal. A gente escolhe o caminho que a gente vai viver. Nós escolhemos qual o tipo de vida que a gente vai ter. A gente vê aqui, ó. Os limpos de coração, eles verão a Deus. E a palavra fala muito sobre o coração. Uma pessoa que ela vive guardando problemas, sentimentos, ela vive se sentindo perseguida, ela vive se sentindo atacada, ela vive se sentindo rejeitada, ela vive se sentindo uma pessoa que é inferior, que é chata, que é burra, que é inconveniente, que dá trabalho, que não dá conta das coisas. E são mentiras, pessoal, mentiras. Deus colocou dentro de cada um algo muito poderoso. Ele nos colocou a sua essência. Então, cada um de nós tem o potencial de fazer coisas incríveis. Mas a gente precisa ter o interesse também. Porque, imagina o Davi vivendo tantas injustiças e ele tendo que se levantar e dar a resposta certa. Então, uma escolha. O Senhor nos dá ferramentas. Lembra que ele falou para Caim? Deus falou para Caim isso. O diabo está à porta. Ele quer dominar você, mas você pode dominá-lo. Então ele nos deu poder para isso. Ele nos deu esse presente, que é uma responsabilidade, que é o livre-arbítrio. Ele nos dá a direção, ele nos coloca a coisa certa, está dentro de nós tudo isso, mas a gente escolhe usar ou não. Usar as nossas dores para algo bom. Não é? Aquele exemplo, né? As dores de parto ou as dores de morte? As dores de parto, elas vão se tornar alegria. É uma dor que traz alegria, uma dor que vai vir com algo bom, muito bom, por sinal. E tem a dor de morte, que obviamente vai levar à morte da pessoa, né? Ou emocionalmente falando. Então nós temos a escolha de fazer com que as nossas dores sejam dores de parto ou dores serem dores de morte ou dores de parto, que vai trazer uma vida, vai trazer um presente, vai trazer algo abençoado. Então são escolhas, pessoal. Olha o que diz aqui, deixa eu ler para você, 2 Samuel 8.
Depois disso, Davi derrotou os filisteus. Ele os subjugou e assumiu o controle da região. Ele também lutou e derrotou Moabe. Escolheu aleatoriamente 2/3 deles e os executou. Mas preservou a vida de 1/3 que teve de se submeter ao domínio de Davi e pagar impostos a ele. Davi derrotou Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá, quando ele procurava restaurar sua soberania na região do rio Eufrates. Eu não sei se está na mensagem. Tenta na mensagem. Davi confiscou 1.000 carros de guerra de Hadadezer e capturou 7.000 cavaleiros e 20.000 soldados de infantaria. Ele aleijou os cavalos que puxavam os carros de guerra, preservando apenas 100 deles. Olha só, os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer. Veio aqui, ó. Os arameus de Damasco vieram ajudar Hadadezer, mas Davi matou 22.000 deles e estabeleceu controle militar sobre o reino arameu de Damasco. Lembra dos arameus, pessoal? Quem são os arameus? São os sírios. Não era gente fraca, não. Você vê na Bíblia que esse povo aí, os sírios, eles deram trabalho. Os arameus sujeitaram-se a Davi. Não era povinho, não. Os arameus sujeitaram-se a Davi, forçados a pagar imposto a ele. O Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Davi tomou os escudos de ouro que pertenciam aos oficiais de Hadadezer e os trouxe para Jerusalém. De Tebá e Berotai, cidades de Hadadezer, trouxe grande quantidade de bronze. Quando Tou, rei de Ramate, soube que Davi tinha derrotado todo o exército de Hadadezer, mandou seu filho Jorão para o cumprimentar pela vitória, pois Tou e Hadadezer eram inimigos de longa data. Ele trouxe prata, ouro e bronze como presente. Então veja que esse rei aqui tinha trabalho com esse Hadadezer por muitos anos. E ele não conseguia vencer. E Davi foi lá e venceu. Por quê? Porque o Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. O que Davi fez? Nossa, agora que eu vou gastar mesmo, né? Estou cheio de ouro, cheio de prata, né? Olha o que ele fez. O rei Davi os consagrou, ou seja, consagrou a Deus, junto com a prata e o ouro trazidos das outras nações que havia derrotado, arameus, moabitas, amonitas, filisteus e amalequitas. E com o despojo de Hadadezer, filho de Reobe, rei de Zobá. Davi construiu um monumento para celebrar a vitória sobre os arameus. Abisai, filho de Zeruia, lutou e derrotou os edomitas no Vale do Sal. Depois de derrotar os arameus, Davi ficou ainda mais famoso. Falei para você agora? Os arameus não era povinho fraco, não. Por que ele não ficou famoso? Por causa de Moabita, Amonita, Amalequita, Filisteu, que eram povos difíceis já, porque os sírios eram muito piores. Era maior, mas um povo mais difícil. Por ter matado 18.000 soldados. Davi estabeleceu o controle militar sobre Edom. Assim, os edomitas, lembra do Esaú? Dos edomitas, foram subjugados por ele. O Eterno concedia, de novo, o Eterno concedia vitórias a Davi por onde quer que ele fosse. Assim, Davi reinava sobre todo Israel.
Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Veja, meus queridos, o Saul, os edomitas vêm dos descendentes de Saul. Então veja, assim os edomitas foram subjugados por ele. Assim a amargura, né? Porque o Esaú era um amargurado. Tem lá os amalequitas, mas tem os edomitas também. Então, os descendentes de Esaú eram pessoas feridas. Eram homens doentes emocionalmente. Então, Davi, ele conseguiu derrotar os homens da amargura. Ele conseguiu derrotar aqueles que eram amargurados. Lembra o Saul, por exemplo? Saul era um amargurado. Ele foi derrotado pelas suas próprias emoções. Saul, ele foi se definhando, ele foi definhando, ele foi aceitando, ele foi alimentando aqueles sentimentos. Veja como Saul começou e como ele terminou, pessoal. Quando uma pessoa não cura o seu espírito, não cura a sua alma, ele vai alimentando e aquilo vai ficando um buraco, vai virando um negócio muito difícil, muito complicado. Mas Davi venceu a amargura. Era para Davi ser um dos mais amargurados da Bíblia. Porque ele foi bastante injustiçado, ele foi rejeitado, né? Muita coisa aconteceu. Mas ele venceu a amargura. Então, meus queridos, nós precisamos enfrentar os nossos inimigos. Nós precisamos. Cada inimigo que nós vencemos, pessoal, nos promove. Aquela dor que você passou te promove. Davi venceu os arameus e ele foi se tornando mais famoso. Antes ele matou 22 mil soldados, agora matou mais 18 mil soldados. Venceu os moabitas, venceu os filisteus, venceu os edomitas, venceu os amalequitas. E cada desafio dele foi tornando ele mais famoso. Cada luta que nós temos, um casamento disfuncional que você, para a glória de Deus, você venceu, te promove. As injustiças que você sofreu por causa de alguma situação e você soube dar a resposta certa, te promove. As dores que você passou na sua infância, no seu processo de vida, de crescimento, e você não se tornou uma pessoa amargurada, mas aquilo se torna um testemunho, aquilo te promove. Então as dores é o que a gente tem falado, a bispa já falou. Qual dor que eu escolho? Eu vou escolher a dor de ser injustiçado, mas eu ajo com justiça? Davi reinava sobre todo Israel. Ele era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Mesmo ele sendo imparcial e correto em todos os seus relacionamentos, ele foi traído, foi injustiçado. Então quer dizer, então vou dar a resposta, vou pagar na mesma moeda. Não, eu vou cometer mais injustiça. Não. Mesmo a gente lutando para acertar, situações vão acontecer. Então qual é a resposta que a gente vai dar? Sempre haverá inimigos do povo de Deus. Sempre haverá sentimentos, pessoas, ataques, perseguições. Veja no tempo que a gente vive, pessoal. A única religião, basicamente, que é perseguida em todos os lugares são os cristãos. Ele é perseguido pelos muçulmanos, é perseguido na mídia, é perseguido fazendo chacotas, piadas, ataques. Pelo quê? Por quê? Por quê? O que esses crentes tão perigosos fazem? Eles pregam a palavra, eles pregam o amor, eles pregam metanoia, eles pregam mudança, eles pregam cuidado com a família,
respeitar o casamento, cuidar dos filhos, ter uma vida santa, sem imoralidade, né? Então, onde tem crentes de verdade, não tem a proliferação de doenças sexualmente transmissíveis, não há famílias disfuncionais, não há filhos crescendo sem pais. Onde se pratica o cristianismo tem um alinhamento. Mas por que então tem tanta perseguição? Porque é por conta de Jesus, olha, porque o diabo não quer que mude, obviamente, né? Então a perseguição é contra Cristo, para que as coisas piorem cada vez mais. Então, onde a mídia ataca, onde as pessoas fazem piada, onde em alguns lugares do mundo eles são mortos, igrejas são queimadas. Então, sempre haverá inimigos de Deus, inimigos do povo de Deus, né? Do povo de Deus. Deus não tem inimigo, né? Deus não tem alguém que compita com ele, né? Mas sempre haverá inimigos do povo de Deus, que o diabo levanta, seja com pessoas, seja com sentimentos, seja com a amargura. Então Deus dava vitórias a Davi, porque Davi era o quê? Intencional. Ele aprendeu que se ele vivesse pelas emoções, ele fracassaria como Saul fracassou. Então ele decidiu ser intencional. Felizes os perseguidos, felizes os que choram. Quantos salmos que Davi escreveu, que claramente ele estava chorando. Então, nós precisamos aprender a usar as nossas dores para algo poderoso. Sou injustiçado, eu ajo com justiça. Me prejudicaram e eu posso agora... A vida é uma, como dizem, né? A vida é uma roda gigante, né? Agora eu posso dar o troco, mas eu vou lá e sou misericordioso. Eu mostro a diferença. Eu não pago com a mesma moeda. Eu não torço para a pessoa se dar mal. Eu não quero que ela se dê mal. Eu vou lá e dou uma boa resposta. E olha, eu te perdoo. Eu te ajudo, né? Eu vou te apoiar. E quem que gosta de fazer isso? Quem vai gostar de fazer isso, pessoal? Injustiçou, você vai lá, ó, deixa eu te ajudar, ó, eu te perdoo. Se não for Deus, quem seria capaz de fazer isso? É só por Deus mesmo. Só pelo entendimento de que eu não faço por você, criatura. Eu faço por amor a Deus. Então, por amor a Deus, você sai ganhando com isso. É assim, pessoal, que nós vivemos uma vida que vale a pena. O mundo está doente, o mundo está amargurado, o mundo está improdutivo, o mundo está triste. E nós não podemos aceitar, pegar esse espírito, essa cultura. Nós precisamos ser felizes, produtivos, pessoas intencionais. Como Pedro falou, se eu estou sofrendo é por uma boa causa. Tem que ser por uma boa causa. Você está dormindo menos porque você tem orado mais. Se você está dormindo menos porque você está trabalhando mais, que bom, que bênção, né? Você está sendo produtivo, você está fazendo algo útil. Você está tendo menos tempo de lazer porque você está lá orando com a sua família, ensinando os seus filhos o caminho. Não está lá só na TV vendo filminho, não, levando para passeio, não, mas está ali ó, com a Bíblia na mão. Que bênção! Que grande bênção, que não está ali, ó, perdendo a sua vida e comprando coisinha na China e assistindo filme e botando as séries em dia e passeando para lá e gastando lá. Não, nossa vida não é isso. Temos que ter uma vida equilibrada, claro, mas o foco, igual nós temos falado no propósito da mudança, né? Num relacionamento, por exemplo, num casamento, quanto que nós temos que trabalhar para ser intencional, de ser um pacificador? Quantos testes que nós, aqui nas bem-aventuranças, num casamento nós já somos testados nessas bem-aventuranças, no trabalhar pela paz, né? Às vezes um acusa o outro, ou seja, está sendo injustiçado, mas ele não devolve com mais injustiça, ele não fica lembrando do passado, jogando na cara.
Ele trabalha pela paz, ele busca o entendimento, ele busca o crescimento, ele busca o alinhamento. Felizes os mansos, os equilibrados, os que têm domínio próprio, os que são intencionais. Então veja, Deus quer fazer de nós uma presença poderosa. Você não vê que há pessoas que chegam e a presença dela ilumina o ambiente? Mas tem aquelas pessoas que chegam que pesam o ambiente. Então, isso vai do que está dentro da pessoa. Você não vê quando a bispa está lá ungindo as pessoas saem de outras cidades para ir lá, por quê? Porque a presença dela, o Espírito Santo, vai transbordando através da vida dela. Essa tem que ser o nosso estilo de vida. O quanto que eu posso agregar à vida das pessoas. O quanto que as minhas palavras podem ser bênção na vida das pessoas. Você não pode aceitar tá em um lugar e a sua presença ser pesada, muito menos neutra. A pessoa está aqui, não faz sentido, não faz falta, não está aqui, não agrega, também não está, não atrapalha em nada, sabe? Aquela coisa sem graça, não. Sua presença tem que ter vida, tem que ter luz, tem que ter alegria, animação, tem que ter crescimento. Cada pessoa é de um jeito. Tem pessoas que são mais extrovertidas, né? Falam mais, têm assunto, são engraçadas, tal. Tem aquelas que são mais caladas, mas quando abre a boca, ela fala uma coisa, ela tem colocações pertinentes, inteligentes, ela é solícita, ela ajuda, ela apoia, ou seja, a presença dela é agradável, a presença dela é útil, a presença dela, quando não está, faz falta. Puxa, podia estar aqui, né? Olha, a pessoa é tão bacana, tão legal. Assim nós precisamos trabalhar para ser. Não é? Não tem gente, não tem homem que vai dando horário de voltar para casa. Às vezes a esposa, os filhos já começam a ficar meio tenso, porque vai chegar, vai estar com aquela cara feia, mal-humorado. Não, a nossa presença tem que ser desejável. Olha, o papai está chegando, olha, o meu marido, olha, a mamãe, olha, tal pessoa está chegando, olha que legal, que gostoso, ó, vem aqui, senta aqui, ó. Não é assim? Não é muito melhor? Deus quer nos fazer essa referência poderosa. Veja que as pessoas, os reis, iam até Davi, para conhecer Davi, para presentear Davi. Ó, Davi, você não quis isso, mas você me abençoou, Davi. Não, o Tou lá mandou o filho dele, o Jorão, para levar presentes para ele. Ó, esse cara estava me dando trabalho aqui, ó, há 10 anos, há 20 anos. Você foi lá e você conseguiu resolver esse problema para mim, ó. Ou seja, a gente vai se tornando solucionadores de problemas, aliviadores de dores, né? Quanta coisa que a gente pode agregar na vida das pessoas apenas pegando as nossas dores e transformando elas em algo bom. Então vamos fechar as portas. Vamos fechar as portas, vamos agir pela fé, vamos viver pela fé. Davi era correto e imparcial em todos os seus negócios e relacionamentos. Quantas pessoas que Davi podia ter matado, mas ele era correto. Ele era correto em todos os negócios e relacionamentos, ele não tinha jeitinho, ele não fazia algo bom só para ele. Não, eu sou o rei, eu tenho um exército, eu tenho soldados violentos aqui, eu posso fazer o que eu quiser. Podia mesmo. Mas aí Deus não daria vitórias como estava dando para ele. Então, meus queridos, vamos tirar esses inimigos que estão aí há anos na nossa vida. Identifique esses inimigos e tira eles da sua vida hoje, em nome de Jesus. Tira esses inimigos. Quanto tempo que esses inimigos, os sírios, os edomitas, os amalequitas, os moabitas, os filisteus,
o Hadadezer. Quanto tempo que esses inimigos não estavam lá atormentando Israel? E Davi foi lá e tirou aqueles inimigos. Então vamos tirar os inimigos da nossa vida, os inimigos que sabotam o nosso casamento, que sabotam o nosso financeiro, que sabotam o nosso emocional, que sabotam a nossa saúde muitas vezes. Vamos responder com a fé. Vamos responder com atitudes intencionais, bem-aventurados. Olha quanta coisa que Jesus falou, que a gente tem que ser feliz. Feliz os que choram, felizes os injustiçados, felizes os que sofrem injustiças, e quando tem oportunidade ele age com misericórdia. Felizes são esses. Felizes os pobres de espírito, felizes aqueles que estão com um buraco no seu coração, porque está abatido, está angustiado, mas está buscando em Deus. Felizes, não pelo masoquismo, né? Não, é bom sofrer. Não, feliz, porque a gente está convertendo essa dor em crescimento. Davi converteu as dores dele para o crescimento. Saul converteu as dores dele para a destruição. São os dois caminhos que eu falei. Eu posso me ver como um feliz, como um bem-aventurado, ou como um azarado, um derrotado, um que ninguém gosta de mim, que minha vida é um fracasso, que tudo na minha vida dá errado, nada dá certo. Então vamos responder com a fé. Deus quer se manifestar na sua vida, Deus quer mostrar a diferença na sua vida. Então vamos lutar, vamos ser intencionais, vamos esperar em Deus, vamos confiar em Deus. O que Davi aprendeu a fazer foi confiar em Deus e esperar nele. Ele teve 2 oportunidades de matar o Saul, mas ele estava esperando em Deus. Ele soube esperar em Deus. Amém, meus queridos? Vamos orar então. Vamos falar com o Senhor. Vamos agir com visão, com discernimento. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor amado, na sua presença. E eu peço, Senhor, que essa palavra tenha vindo para nos trazer um entendimento que talvez a gente não tinha essa perspectiva. Talvez a gente estivesse vendo as dores como problemas. São problemas, sim, de fato. Mas a gente pode canalizar isso para algo bom, para um crescimento, para um testemunho, para um amadurecimento, para uma aproximação do Senhor. Então nós podemos fazer muita coisa boa com isso. Então nos ajuda a ter a perspectiva certa das coisas, Senhor. Nós vemos aqui o Senhor falando, bem-aventurados, felizes. Felizes são aqueles que estão passando por isso. Então eu não sou um derrotado, nossa, tudo na minha vida é mais difícil. Não, graças a Deus que eu tenho Deus. E eu vou reverter essa dor em bênção. Agora que eu posso responder, lidar com aquela pessoa, como ela lidou comigo, como eu amo a Deus, como eu quero agradar a Deus, eu vou agir com ela com misericórdia. Eu vou agir de modo intencional. Aquela pessoa mentiu, como fez com Daniel, que bênção, que bem-aventurado que eu sou, porque para me pegar só na mentira, porque pela verdade não vai pegar, não vai encontrar. Olha quanta coisa boa, pessoal. Por que pegaram o Daniel? Pegaram o Daniel, mas na mentira. Eles mesmos disseram, nunca encontraremos nada contra esse Daniel. Esse cara é impecável. Então veja como nós temos que estar do lado certo das coisas. Do lado de ter Deus como nosso vingador. Felizes serão vocês quando forem perseguidos, injuriados, e mentindo disserem todo mal contra vocês por minha causa. Ah, Senhor,
Obrigado, Senhor, porque para falar de mim mal só com mentira. Obrigado, Senhor, porque eu não estou no lugar do que busca guerras inúteis, mas daquele que é o pacificador. Obrigado, Senhor, por ser aquele que trata as pessoas, que muitas vezes agora o Senhor está cobrando elas, está vindo a colheita e elas estão numa situação muito pior do que um dia estiveram, e eu posso agir com misericórdia e mostrar amor para aquelas pessoas. Veja que, sem Deus, pessoal, sem Deus nós nos tornamos um trem desgovernado, a gente arrebenta com tudo. Mas com Deus, olha quanta coisa a gente pode construir. Davi canalizou toda aquela injustiça para praticar a justiça. Então podemos usar para algo muito bom, para nos tornarmos testemunhos poderosos, para nos tornarmos resilientes, bem-aventurados os mansos, os disciplinados, os que têm domínio próprio, os que vão até o final, porque eles herdarão a terra. Todo mundo desistiu, mas ele conquistou. Os que param no meio do caminho não vão alcançar nada, não vão conquistar nada. Porque olha só a loucura, pessoal. Quem desiste, ele tem o pior dos dois mundos. Ele tem um sofrimento, mas ele não tem a resposta, o retorno daquilo. Ele só ficou com sofrimento, ele não teve a vitória. Mas o manso, o resiliente, o que tem domínio próprio, ele tem o melhor dos dois mundos. Porque ele aprende com a dor e ele ainda tem a bênção da vitória. Então veja, o que você escolhe? Ter o melhor dos dois mundos ou o pior dos dois mundos? Sofrer as dores, aprender com elas e vencer? Ou sofrer com as dores, parar no meio do caminho e não ter nenhum ganho, só perdas? Então tome a sua decisão hoje. Tome a sua decisão. O que são as dores que você precisa reverter e canalizar para algo bom? Quem você precisa perdoar? Felizes, bem-aventurados, os limpos de coração. Seu coração é limpo? Será que você é uma pessoa que não carrega malícia? Que não carrega passado, amargura? Que não carrega ofensa? Bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Tem gente que não tem visto Deus, não tem visto um poder de Deus, não tem visto a mão de Deus na vida dela, porque ela é uma pessoa amargurada, maliciosa. Ela julga as pessoas, ela julga a intenção das pessoas. Então o que nós temos carregado? Que nós poderemos reverter como grande bênção. Que mesmo que seja algo muito feio, muito doloroso, nós podemos fazer disso uma bênção, algo muito bom. Então tome suas decisões hoje. Feche as portas. Feche as portas. Não permita mais que o diabo tenha domínio sobre a sua mente, não tenha domínio sobre o seu coração, para que ele não tenha domínio sobre a sua vida, a sua família. Porque às vezes essa amargura, esse coração aí malicioso, esse coração que paga o mal com o mal, que não tem misericórdia, que não é manso, está te fazendo destruir os seus relacionamentos. Aí a gente vai culpar o diabo? Não, o diabo não é culpado, não. O diabo, ele nos dá ideias, ele nos dá sugestões, mas ele não nos obriga a fazer nada. Ele não nos obriga a nada. O diabo não tem o poder de conduzir você a falar uma bobagem ou fazer uma bobagem. Ele nos dá sugestões. A gente decide pegar elas ou não. Eu decido falar uma bobagem, eu decido tratar uma pessoa de um jeito, eu decido. Eu sou intencional. Eu posso dominar. Deus falou.
O diabo está aí à porta, o pecado está à porta, mas eu posso dominar, eu posso controlar isso. Eu posso orar, eu posso abrir um jejum, eu posso ficar em silêncio, eu posso ir para ler a palavra, eu posso meditar na coisa certa, eu posso fazer muitas e muitas coisas para não cair nas setas do diabo. Então eu te peço, Senhor, que o Senhor possa abrir as nossas mentes, Senhor, para que possamos tirar, meu Pai, tudo aquilo que está errado, aquilo que não flui, aquilo que não está correto no nosso dia a dia. E eu peço que você agora, você ore sobre isso. Ore para que essas brechas sejam fechadas. Que você ore para que a amargura não tenha mais poder sobre a sua vida. Para que esses sentimentos malignos e diabólicos não tenham mais peso sobre você. Vamos orar em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, eu peço, Senhor querido, que o Senhor venha passar do teu sangue, do alto da cabeça, planta dos nossos pés. Passa do teu sangue sobre as nossas mentes, Senhor, sobre o nosso coração. E neste momento, Senhor, nós repreendemos todo o mal, nós repreendemos toda a seta diabólica, nós repreendemos toda a amargura, nós repreendemos toda a mentalidade errada, maligna, vitimista, Senhor, toda a mentalidade que ainda fica remoendo a injustiça, todo Amaleque, Senhor, todo edomita, tudo aquilo que vem com uma seta de amargura, de lembrar do passado, de ficar vivendo e revivendo aquele tempo diabólico, maligno, que aconteceu, fatalidades acontecem. Em nome do Senhor Jesus, todo mal, tudo aquilo que vem lutando na mente dela e tem conquistado territórios na mente dela, ao invés dela herdar a terra, ao invés dela conquistar coisas, ela tem perdido coisas, ela tem aberto mão da vida dela, ela tem aberto mão da alegria dela, ela tem aberto mão da paz dela. Nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus, todo mal, todo espírito maligno, toda opressão, toda perturbação, tudo aquilo que se levantou contra as nossas vidas, nós repreendemos agora, em nome do Senhor Jesus. Pega tudo que é seu agora, da mente dela, do coração dela, tudo aquilo que vem atormentando a vida dela, com pensamentos malignos, pensamentos de derrota, sentimentos que ela ainda tem dado abertura para ficar alimentando o passado, tem criado um vazio dentro dela. Nós repreendemos agora, lute em nome de Jesus todo mal, toda opressão, todo espírito maligno, tudo aquilo que segura ela no mesmo lugar, que trava a vida dela, que impede que ela vença, que impede que ela conquiste, que impede que ela seja plena e feliz. Nós repreendemos agora todo o mal. Pega tudo que é seu da vida dela, da vida dessa pessoa, da casa dessa pessoa, da família dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, e sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus, e sai em nome de Jesus. Clame o sangue de Jesus sobre a sua vida e sobre a sua mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida, Senhor. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha vida. O sangue de Jesus tem poder sobre a minha mente. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder, meu Pai. Abençoe a sua vida. Eu sou forte, meu Pai. Eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou abençoado. Eu sou um bem-aventurado, Senhor. Essas dores, Senhor, estão vindo para me fazer crescer. Obrigado, Senhor, obrigado porque eu tenho a perspectiva certa. O Senhor está me mostrando a perspectiva certa. Eu não sou um fracote, eu não sou um rejeitado, eu não sou o pior, meu Pai. Não, eu sou um abençoado, eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou vitorioso em tudo que eu faço. As coisas nas minhas mãos fluem, as coisas na minha vida caminham, Senhor. A minha vida é uma vida de fluidez, não de travamentos. Eu sou um rio, não sou uma lagoa. A minha vida caminha, eu vejo evolução, a minha mente está evoluindo, o meu espírito está evoluindo, a minha produtividade está evoluindo, o meu tratamento com as pessoas está evoluindo, a minha vida está caminhando. Olha que bênção! Olha que bênção! O Senhor tem mostrado como Davi, pessoal. Lembra da história aqui que eu li para você de 2 Samuel?
Cada luta que vinha na vida dele, ele não ficava lá, meu Deus, mais uma luta, mais um filisteu, mais uma amonita, o Hadadezer aí de novo. Não, eu vou enfrentar esses sujeitos, e eu vou vencer esses caras. E Deus dava vitórias a Davi, por onde ele ia, porque ele era intencional, ele dependia de Deus, ele sabia esperar, ele confiava no Senhor, ele se alegrava no Senhor, ele colocava a expectativa dele, a esperança no Senhor. Esse é o caminho, pessoal, esse é o caminho. Davi tinha muitos inimigos, mas ele tinha o Senhor como seu escudo. Você vem contra mim com os seus problemas e seus ataques, mas eu vou contra você com Deus. Acabou então, acabou. Vai com Deus, vai para essa guerra com Deus, faça com Josafá. Essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Mas eu estou aqui me posicionando, eu estou aqui pensando certo, eu estou aqui orando, eu estou aqui clamando, nós não estamos aqui falando negatividade. Olha a diferença dos vencedores, pessoal. Saul vivia lançando lanças contra as pessoas. Josafá foi para a guerra confiante no Senhor. Davi ia para as batalhas confiante no Senhor. Eles não iam para as batalhas confiantes na força do exército deles. Mas o exército era forte por causa de Deus. O exército tinha resultados por causa de Deus. Então nós não fazemos nada por causa de nós mesmos. Se nós vencemos, se nós conquistamos, é por causa de Deus. Então tome essa decisão. Eu declaro, Senhor. Eu declaro pessoas abençoadas e curadas, meu Pai. Curadas do corpo, curadas da alma, curadas do espírito, curadas no casamento, curadas no financeiro, curadas, Senhor, do passado, curadas, Senhor. Que cada situação que ela tenha vivido, meu Pai, ela está vivendo, que ela faça disso um exemplo, um testemunho para muitas pessoas. Eu te peço, Senhor, dá vitória ao nosso povo. Eu creio, Senhor, nas bênçãos, eu creio nos testemunhos, eu creio nas mudanças, Senhor. Eu creio nessa mudança de perspectiva, Senhor, eu creio em nome de Jesus. Eu te peço, coloca a tua mão, Senhor, sobre a vida do nosso povo, dando visão, dando vitórias, dando respostas, dando discernimento a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu te peço, Senhor, coloca a sua mão sobre nós e nos ajuda. Fala conosco. Que possamos, Senhor, trazer a nossa consciência tudo aquilo, meu Pai, que um dia se tornou um peso, uma bola de chumbo, de ferro nos nossos pés. Mas agora eu uso aquilo para me alavancar, porque os inimigos que Davi vencia o tornavam mais famoso. Os inimigos que nós vencemos nos promovem. Então está nos promovendo. Eles estão nos promovendo. Eles estão mostrando, nós estamos mostrando, com Deus, olha quanta coisa que nós podemos fazer. Com Deus, os nossos inimigos estão nos favorecendo ainda. Olha quantos tesouros, quantas bênçãos que Davi conquistou desses inimigos. Quanto ouro, prata, bronze que ele conquistou. Então os inimigos, pessoal, eles querem vir, obviamente, para destruir. Mas a gente tira o melhor disso. A gente aprende, a gente cresce, a gente gera frutos, a gente se torna referência. Nós crescemos na fé, na maturidade, na ousadia, na força. Então tira o melhor de Deus. Tira o melhor dos problemas. Você já é um bem-aventurado, você já é um feliz, você já é um bem-sucedido, você já é um próspero, você já é um abençoado. Você é um feliz. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso, creia, porque é verdade. Você já é um abençoado, um feliz. Muito obrigado, Senhor. Fale conosco e nos ajude a manter esse espírito, meu Pai, a não nos distrairmos, a não olharmos para os lados, para que possamos crescer todos os dias no Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos desde já. Amém, amém e amém.